Você já ouviu falar sobre a pirâmide de Gizé? É um dos maiores mistérios da humanidade e estamos prestes a desvendar todos os seus segredos nesse vídeo incrível. Prepare-se para uma aventura emocionante pelo passado e descubra tudo o que há para se saber sobre essa maravilha antiga. Olá pessoal, eu me chamo Daniel Firino e seja bem-vindo ao canal Que História é Essa? Abra seus olhos e prepare-se para uma jornada através de um dos maiores mistérios da humanidade. A pirâmide de Gizé é muito mais do que uma construção antiga. É um enigma que desafia a nossa compreensão e nos leva a explorar o desconhecido. Você irá desvendar todos os mistérios da pirâmide de Gizé e descobrir tudo o que há para se saber sobre essa maravilha da humanidade. Se você é curioso, apaixonado por história ou simplesmente quer se surpreender, junte-se a nós a uma jornada emocionante pelo passado e descubra os segredos ocultos da pirâmide de Gizé. A pirâmide de Gizé é um dos monumentos mais icônicos da humanidade. Localizada na cidade de Gizé, no Egito, essa estrutura de pedra de mais de 4.500 anos de idade é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e representa uma das realizações mais impressionantes da história da arquitetura e engenharia. Foi construída durante o reinado do faraó Kelpis, por volta de 2560 a.C. e desde então tem sido objeto de fascínio e especulação por parte de arqueólogos, historiadores e entusiastas de mistério. A pirâmide de Gizé é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedras, alguns dos quais com mais de 80 toneladas. A construção da pirâmide exigiu um trabalho de milhares de pessoas durante décadas e sua finalidade ainda é um objeto de debate. Enquanto alguns acreditam que a pirâmide foi construída como um túmulo para o faraó Kelpis, outros acreditam que ela pode ter tido um propósito religioso ou mesmo astronômico. Independentemente de sua finalidade original, a pirâmide de Gizé continua a fascinar e a intrigar as pessoas em todo o mundo. Ao longo desse vídeo você irá descobrir que a pirâmide de Gizé é muito mais do que uma simples estrutura antiga. É um símbolo de criatividade e habilidade da humanidade em sua busca por conhecimento e mistério. Esperamos que esta jornada o inspire e o encante tanto quanto a pirâmide tem inspirado e encantado pessoas há mais de 4 milênios. Então venha comigo explorar os mistérios da pirâmide de Gizé. A construção da pirâmide. A construção da pirâmide de Gizé é um dos maiores feitos da história da humanidade. Por milhares de anos, os arqueólogos têm se perguntado como os antigos egípcios foram capazes de erguer uma estrutura tão grandiosa com tecnologia tão limitada. Embora ainda haja muito que não sabemos sobre a construção da pirâmide, há algumas teorias que são amplamente aceitas pelos estudiosos. A teoria mais aceita sobre como os antigos egípcios construíram a pirâmide de Gizé é que eles usaram blocos de pedra, alguns dos quais pesando até 80 toneladas, e os colocaram em seu lugar com a ajuda de rampas. As rampas eram construídas com terra e pedra e eram construídas em uma inclinação gradual para permitir que os blocos de pedra fossem transportados do chão até o topo da pirâmide. À medida que a construção da pirâmide progredia, as rampas eram elevadas para manter a inclinação adequada. Isso permitia que os trabalhadores subissem com os blocos de pedra sem precisar carregá-los até o topo da pirâmide. Outra teoria sugere que os construtores da pirâmide usaram uma espécie de guindaste rudimentar para mover os blocos de pedra. Esses guindastes eram feitos de troncos de árvores e cordas e eram usados para erguer os blocos de pedra até a altura desejada. À medida que a pirâmide crescia, os guindastes eram elevados para manter a altura adequada. Independentemente da teoria utilizada, a construção da pirâmide de Gizé não foi uma tarefa fácil. Os construtores enfrentaram muitos desafios durante o processo, incluindo o transporte de blocos de pedra pesados, o levantamento desses blocos a grandes alturas e a manutenção de uma inclinação adequada das rampas. Além disso, os construtores também tiveram que enfrentar desafios logísticos com a alimentação e a acomodação da grande equipe necessária para construir a pirâmide. A questão de se a mão de obra escrava foi utilizada na construção da pirâmide de Gizé é objeto de debate.
Algumas fontes afirmam que os construtores foram trabalhadores livres que foram pagos pelo trabalho, enquanto outras afirmam que a mão de obra escrava foi utilizada para construir a pirâmide. Embora ainda haja muito que não sabemos sobre a construção da pirâmide, a maioria dos estudiosos acredita que os trabalhadores foram pagos pelo trabalho. Finalidade da pirâmide. A pirâmide de Gizé é uma das estruturas mais icônicas do mundo e ainda é um mistério em muitos aspectos, incluindo sua finalidade. Embora a teoria mais amplamente aceita seja de que a pirâmide foi construída como um túmulo para o faraó Quéops, há muitas outras teorias que tentam explicar o propósito da pirâmide. A teoria mais aceita é a de que a pirâmide de Gizé foi construída como um túmulo para o faraó Quéops, que governou o Antigo Egito durante a Quarta Dinastia por volta de 2600 a.C. Esta teoria é apoiada por evidências arqueológicas como os restos mortais encontrados na Câmara do Rei, que é a principal câmara funerária da pirâmide. Além disso, as inscrições e artefatos encontrados dentro da pirâmide apontam para o faraó Quéops como responsável por sua construção. No entanto, há outras teorias menos conhecidas sobre a finalidade da pirâmide de Gizé. Uma delas é a teoria de que a pirâmide tinha uma finalidade religiosa. Segundo algumas teorias, a pirâmide seria um local sagrado dedicado a uma divindade, e não um túmulo. Essa teoria é apoiada por evidências como a presença de várias câmaras dentro da pirâmide que não tem nenhuma relação com a sepultura do faraó. Outra teoria menos conhecida é de que a pirâmide de Gizé tinha uma finalidade astronômica. Essa teoria argumenta que a pirâmide foi construída para servir como observatório astronômico e que as várias câmaras dentro da pirâmide foram projetadas para medir a posição dos corpos celestes. Essa teoria é apoiada por evidências como a presença de passagens dentro da pirâmide que apontam para o norte verdadeiro e para as várias estrelas. Independentemente da teoria que se acredita, a construção da pirâmide foi uma conquista incrível de engenharia e arquitetura antiga. Câmaras internas da pirâmide. A pirâmide de Gizé é conhecida por suas câmaras internas, que foram construídas com grande precisão e habilidade. A pirâmide contém 3 câmaras: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Câmara Subterrânea. A construção dessas câmaras ainda é um objeto de mistério e controvérsia entre os estudiosos. A Câmara do Rei é a maior e mais impressionante das 3 câmaras. Ela fica no centro da pirâmide e é acessada por um corredor inclinado que começa na entrada da pirâmide. A câmara é feita de grandes blocos de pedra polida, que foram colocadas com precisão milimétrica. A câmara tem cerca de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 de altura. No centro da câmara havia um sarcófago de granito, que apesar de estar vazio, é acreditado ter sido o local de descanso final do faraó Quéops. A Câmara da Rainha é menor e menos impressionante do que a Câmara do Rei. Ela fica mais acima da pirâmide e é acessada por um corredor horizontal que se ramifica a partir do corredor inclinado da entrada da pirâmide. A câmara é feita de blocos de calcário e tem cerca de 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3 de altura. A Câmara da Rainha é considerada menos importante que a Câmara do Rei, mas ainda assim é um exemplo notável de habilidade dos antigos construtores egípcios. A Câmara Subterrânea fica bem abaixo da pirâmide e é acessada por um corredor estreito que começa perto da entrada da pirâmide. A câmara é feita de grandes blocos de granito e tem cerca de 8 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 de altura. A Câmara Subterrânea é a mais antiga das 3 câmaras, e embora sua finalidade exata seja desconhecida, acredita-se que ela possa ter sido usada para a preparação do corpo do faraó antes do sepultamento. No entanto, a ausência de objetos dentro das câmaras tem sido um grande mistério. Embora os arqueólogos tenham encontrado alguns objetos em outras partes da pirâmide, como corredores e passagens, as câmaras internas estavam vazias. Alguns especulam que os objetos foram roubados ao longo dos séculos, enquanto outros acreditam que os objetos foram movidos para outro lugar.
A pirâmide de Gizé é um dos maiores mistérios da história que encanta e fascina milhares de pessoas até os dias de hoje. Mas me digam aí, vocês gostariam que eu trouxesse mais coisas sobre as pirâmides ou sobre o Egito? Se sim, escreva aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque assim você não vai perder o próximo vídeo, que se tiver liberado vai aparecer bem aqui. Nele vamos falar de um outro grande mito do Egito que faz parte de vários mitos do mundo antigo. Eu estou falando da Grande Esfinge do Egito. Então até a próxima e tchau!